Oi, queridos, tudo bem? Estamos agora na nossa segunda aula de geografia, continuando a diversidade cultural. O que nós vimos já o que é diversidade cultural e a região norte. Nós não estamos vendo relevo, clima, vegetação, hidrografia de região para região. O que nós estamos vendo são as diversidades culturais. A cultura de cada região, de uma região para outra região, ela é bem diferente. Os costumes, o modo de falar, os alimentos. Então, é um apanhado geral sobre as 5 regiões do Brasil. Então, nós vimos a região norte, vamos agora ver a região nordeste. Então, aqui a região nordeste, as manifestações culturais. Quais são as manifestações culturais mais conhecidas da região nordeste? Então, vamos ver. A diversidade sociocultural do Nordeste. A musicalidade da cultura regional é uma das mais ricas do Brasil. As melodias que nascem dos ritmos locais, além do baião, outras ramificações do forró, como o coco, o xote e o chachado, embalam as animadas danças ao som de sanfonas, zabumbas, triângulos e rabecas. Aqui nós vimos que é um cordão de literatura de cordel no Centro de Cultura Nordestina, no Rio de Janeiro, em 2014. Nós até vimos o cordel ano passado no nosso sarau, né, o quinto ano, ele no ano passado, junto com vocês, nós fizemos a apresentação de cordel, que é uma cultura tradicional nordestina, né? São aqueles versos cantados em qualquer rua, em qualquer esquina eles fazem também essas músicas improvisadas, então é uma cultura deles. Aí eu pus uma flechinha para vocês acompanharem, para não se equivocar aqui quanto à sequência. Uma das festividades mais populares do interior nordestino são as festas juninas, tradição trazida ao Brasil por colonizadores portugueses e adaptada aos ritmos e à cultura regional. As festas acontecem no mês de junho, por isso juninas. E nós aqui também, aqui em São Paulo, fazemos muito, né? No interior do Nordeste, desenvolveu-se um dos gêneros mais notáveis de literatura popular, o cordel. Como já falei, versos narram as sagas de heróis do sertão, bem como passagens históricas ou religiosas e casos do cotidiano em tom satírico, quer dizer, meio em piada, meio em deboche, né? São publicadas em pequenos folhetos ilustrados com xilogravuras, que são desenhos, né, feitos sempre em preto e branco. O nome cordel se deve à forma como os folhetos são expostos nas bancas de venda dependurados em um cordão, então por isso cordel. A. Quais ritmos marcam as principais danças características da região Nordeste? Fácil, né? Tá no texto. B. Por que a literatura de cordel, importante manifestação cultural nordestina, recebe esse nome? Acabei de falar. E no seu lugar de viver existem manifestações culturais tradicionais da região Nordeste? Bom, nós acabamos de falar, inclusive nós fizemos a festa do ano passado onde tinha o cordel e também nós temos as nossas tradicionais festas juninas, né? Que são originárias lá da região Nordeste, que é uma mistura indígena com africana, ok? Nós vamos ver a região Centro-Oeste e quais são as manifestações culturais. A região Centro-Oeste, ela tem os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. O Nordeste também são aquelas regiões entre o Norte e o Leste, né? São 9 estados. E agora nós entramos na região Centro-Oeste. As manifestações culturais. A diversidade cultural da região Centro-Oeste é marcada fortemente pela influência de povos indígenas, de imigrantes vindo dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e também de imigrantes vindos de outros países como Bolívia e Paraguai, aqui da América do Sul. Leia as palavras do quadro que indicam importantes manifestações culturais da região Centro-Oeste e investigue em livros ou na internet como são essas manifestações. A partir da pesquisa, identifique a manifestação retratada em cada foto. Nós vamos ver o siriri, caruru e cavalhada. Eu acho que dá até para a gente prestar atenção e ver, né? Na primeira, cavalhada lembra o quê? Lembra
cavalo, né? Então, logicamente, a A é cavalhada. Então, teatro ao ar livre em que homens montados em cavalos recriam lutas. Essa manifestação foi trazida pelos portugueses. Essa foto realizada no município de Santa Cruz de Goiás, estado de Goiás, em 2016. Na segunda, na B, dança que costuma ser praticada por pessoas do sexo masculino nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É acompanhada por cantos de desafios. Bom, se formos ver essa dança só de homens tal, é a cururu. E a C, dança praticada no estado de Mato Grosso por homens e mulheres, acompanhada por música e versos cantados e batidas de pé e de palmas. Siriri, né? O siri, se a gente for ver a dança do siri, né? Ele é com as patinhas e com as patinhas de baixo, as inferiores e superiores. Então, essa é a dança do siriri. Tá? Então, são nomes criativos da região centro-oeste, que tem mais campos, né? Que tem uma vegetação própria com campos e árvores retorcidas e um pouquinho de grama, tal, que é o cerrado, tá? Agora nós entramos na região sudeste. Eu falei para vocês que eram textos fáceis, simples, porque só está falando da manifestação cultural. Não estamos falando de relevo, clima, nada, né? Então, manifestações culturais é a nossa região, onde nós temos os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. As manifestações culturais da região sudeste são muito diversificadas, recebendo influências dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Algumas dessas manifestações culturais são descritas a seguir. Então, nós temos o Carnaval, que é uma festa popular comemorada em todo o Brasil. O Carnaval da cidade do Rio de Janeiro atrai turistas que assistem aos desfiles das escolas de samba e participam dos inúmeros blocos de rua. O samba de lenço é uma dança de origem africana muito ritmada, realizada tanto em espaços urbanos. Aqui em São Paulo a gente recebe, São Paulo e Rio, o samba de salão, né? Aquele samba bem dançado, bem com bastante desenvoltura, né? E quanto em espaços rurais, nomeada de samba de roda ou samba campineiro. A folia de reis ou reisada é uma festa religiosa popular de origem portuguesa, geralmente realizada entre o Natal e o Dia de Reis, 6 de janeiro. Costuma ocorrer nas ruas, em forma de procissões, com cantoria e utilização de diversos instrumentos musicais. A dança de São Gonçalo é composta de uma série de coreografias comandadas por violeiros que vão ficando mais desafiadoras ao longo de sua realização. Tem origem portuguesa e é praticada em várias cidades brasileiras, com destaque para localidades do interior do estado de São Paulo. Então, nós temos uma mistura de festas religiosas de origem portuguesa, africana e indígena, né? Ali nós vemos uma foto de a Folia de Reis no município de Macuco, no estado do Rio de Janeiro, em 2014. Então, são procissões religiosas, né? Então, de acordo com o texto, quais povos tiveram grande influência nas manifestações culturais da região sudeste do Brasil? Então, vocês vão responder aí, que eu acabei até de falar, então, lendo o texto tem direitinho. Qual manifestação cultural citada no texto tem origem africana e quais têm origem europeia? Então, vocês vão pôr origem africana, coloca na frente, origem europeia, coloque na frente, ok? Não vamos entrar na região sul, senão vai ficar muita coisa, então eu dou na próxima aula, na terceira aula, tá bom? Então, em seu caderno, desenhe as diferenças das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Nós vimos a região norte, então, na região norte, a gente vê as diferenças culturais da região norte e a gente vê o festival folclórico de Parintins. Nós vemos que tem ali um folclore mais indígena. Então, vocês podem desenhar. Eu quero ver da cabecinha de vocês a criatividade. Na região nordeste, nós temos o cordel, nós temos as danças de forró,
né? Vocês podem também desenhar. Na região centro-oeste, tem aí a cavalhada, o caruru e o siriri. Também podem desenhar. Eu sei que vocês fazem desenhos maravilhosos. E na região sudeste, nós temos a nossa também festa junina, que vocês podem fazer, ou o carnaval, ok? Então, vocês põem uma data bonitinho, dividam em partes o caderno, que depois tudo isso a professora vai ver com vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.